É, tô presente, embrulhado no pacote. Então, aí, ó, já vamos começar. Drácula. Eu quero que vocês desliguem o microfone, tá? A pauta é arte no Egito, tá? Manifestações artísticas. Nós temos aí a arquitetura, escultura e a pintura. Pronto, tudo isso é para escrever na pauta? Sim, você Ou escreve só pauta. arte egípcia? Não, arte egípcia, aí coloca arquitetura, escultura e pintura. Rapidinho aí. Todos colaram, né? A folha na aula passada, a capa, né, do bimestre. Todos, né? Pro arte no Egito, aí põe manifestações artísticas. Pro, sem querer eu coloquei arte egípcia, não arte no Egito. Tá de caneta? Tá. Tá, deixa. Professora, Oi. era para colar a capa? Porque eu não fui na aula passada. Sim, era para colar e tem pauta e atividade, tá? Ô, Felipe, na plataforma tem o slide da aula passada e ela vai estar disponível também para você assistir ela, tá? Tá, é porque no meio da aula, acho que minha internet caiu. Aí Eu lembro que você até colocou lá no grupo que não estava conseguindo, né? Aham. Sim, a Pro lembra. Eu só preciso achar aqui qual que é a pauta. Ô, professora, eu já terminei, tá, Pro? Professora, tá Eu tudo também. enganado as capas. Tá Como falando que a de arte tá com o professor André, Ah, a de português tá com... não é com a professora Carmelina, é com outra professora, Karen, não sei o que lá. ô, Felipe, elas são da tarde, são professores de tarde, Felipe. Então faz Tá assim, ó. falando que a de inglês é da Cintia. Então você faz assim, ó. Presta atenção, Felipe. Você pula uma folha, tá? E deixa ela aí, depois você pede para sua mãe levar essas cópias lá e trocar, tá? Porque essa daí são do 7º ano de tarde. Hoje eu peguei a de português para me colar, tava do 8º ano. Ah, então. Tá bom? Então você troca lá, não tem problema. Pronto, pessoal? Então vamos começar a nossa aula aí. Aí nós vamos falar sobre as manifestações artísticas, arquitetura, escultura e pintura. É muito grande, gente, a arte no Egito, né? Na verdade, para eles, tudo era arte, tudo era obra de arte. Pois tudo que eles faziam eram muito belo, sabe? Uma produção muito, muito rica. Era tudo belo, os objetos que eles usavam, do cotidiano deles. Então, assim, do cotidiano era tudo muito belo. Então, para o Egito, tudo era arte, tá? Posso tirar aqui para começar? Pode. Peraí, prof, peraí. Eu não sei por que tá essa brincadeira. Eu tiro 2 pontos de quem fica fazendo gracinha. Lembra que a nossa aula é avaliada a todo momento? Vamos lá, pessoal, por favor. Ó, aí a arte no Egito. Quem pode ler para mim aí? Vai, Melissa. Página, Pro. Melissa, e outra coisa, não tem página. Nós estamos trabalhando a arte. Na verdade, nós vamos trabalhar a página da apostila. A página... Eu já vou falar qual é a página. Vai lá, lê para mim. Como assim? Não entendi. A arte não tinha o mesmo conceito que é utilizado hoje em dia. Era, antes de tudo, utilitária, primeiro a serviço dos deuses,
depois dos mortos. Ou seja, o serviço da religião. Então, a arte, só um pouquinho. Então, a arte, ela era voltada à religião, tá? Aos deuses, depois aos mortos, né? Então, a serviço da religião. Tudo tinha a ver com a religião. Eles acreditavam muito na vida após a morte, né? Para eles, o mais importante seria, depois que viesse a morte, o que aconteceria com eles? Então, a cultura egípcia, né? Os egípcios, eles se preocupavam com isso, a vida após a morte. Lembra lá do julgamento? Lembram? Sim, Qual era a preparação? Qual era a preparação do corpo, né? A mumificação. Lembra que o corpo tinha que estar intacto para que ele pudesse fazer parte da vida após a morte? Mas isso é mentira, eu não acredito nisso, não. É cultura egípcia, tá bom? É cultura. Minha mãe também não acredita nisso, mas eu acredito. Então vamos lá, ó. Não Gente, mas é existia. cultura do Egito. Gente, nós estamos falando do Egito. Vamos lá? Não existia arte pela arte. Tudo era subordinado à religião. Então, tudo que eles faziam era para quem? Destinado ao quê? Religião. A religião. Luiz! Ô, Matheus. Não, é o Matheus Galzeran. Ó, a arquitetura, escultura e a pintura. Todos eles estavam ligados para religião, tá? Ô, professora, o Felipe Galão, o Matheus Calzeran e o Guilherme Mena não ligaram a câmera. Eu tô só observando. Só vou terminar de falar aqui e eu quero que todo mundo liguem a câmera. Pode deixar, Matheus, eu tô cuidando, tá bom? E agora o Rian. Obrigada. Nada. Vamos lá. Na arquitetura, foi sem dúvida o campo mais importante da arte egípcia. Por possuir uma enorme religiosidade, apresenta grandiosas... Deixa eu tirar aqui vocês para eu ler. Grandiosas construções, tá? Então, aí, qual é a maior construção egípcia? Da arquitetura. As pirâmides? Né? As pirâmides. Né? O que eles colocavam lá dentro? Ô, professor, corpos mortos. Era, na verdade, para colocar os corpos dos Ô, faraós. professora, Caramba. o Guilherme Mena não para de falar pelo chat pra mim. Só pra mim. Professora, cada pirâmide era um corpo de um faraó que morreu? Professora. Só um pouquinho, Guilherme, só um pouquinho. Eu não sei o que está acontecendo. Não, é Guilherme, pronto. Não, é o Guilherme. É o Matheus. Não, é que ele vai fazer uma pergunta legal. Só falei para ele esperar um pouquinho. Tá. Eu não quero saber dessa conversa, desse barulho. Eu vou pedir para conversar com os pais. Eu pedi para vocês desligarem o microfone está aberto. Eu estou vendo um monte de microfone aberto. Matheus Moraes, Melissa. Matheus Moraes, desliga o seu microfone, por favor. Isso, é só na hora de falar. Vamos escutar o Guilherme. Vai, Yudi. Cada pirâmide do Egito é tipo um corpo de um faraó que morreu? Na verdade seria isso, porque cada uma delas foi feita para os faraós. Tá? Aí as pirâmides são, além de belos templos, as divindades. Aí vamos falar um pouquinho sobre ela. Quem pode ler para mim aí das pirâmides? É porque vocês estão aqui. Não, lê para mim, Yudi. Eu. Professora, na arquitetura foi sem dúvida o campo mais as pirâmides são... As pirâmides são as obras arquitetônicas mais conhecidas até hoje. Os faraós daquela época ergueram grandes construções como os templos de Karnak e Luxor. Né? Não é estranho. Então aí, ó, nós temos aí as três principais pirâmides do Egito. Olha aí como elas são.
uma do lado da outra. O nome delas, nós temos aí... Quem pode falar quais são os nomes dela? A Kelps, a Kefin e a Miquerinos, tá? São as três principais. Então, assim... Uma é maior que a outra, parece que a do meio é maior. Então, né? É o que dá para perceber aí. Aí, sempre na cultura, o faraó, ele era o supremo. Ele era o maior, ele era o mais importante, tá? Chegava a ser comparada com deuses, um deus para eles, o faraó, tá bom? Depois do faraó, aí vinha a esposa, né? O filho, o sacerdote, o soldado e o povo, tá? O povo nessa época era tratado, na maioria das vezes, era tratado como escravos do faraó, tá bom? Então, assim, então eles eram politeístas. O que isso significa? Acreditava em vários deuses? Em vários deuses, tá? Não era só um. Eles acreditavam em vários deuses. E aí eles acreditavam em religião, vida, política, economia, era tudo voltado à religião. Estava tudo voltado à religião. Aí nós temos o formato da pirâmide. Vocês já pararam para pensar por que tem esse formato? Apontado para o céu? Não. Tem Maria- gente que fala que é alienígena. O que mais? É pra queimar, pra uma nave cair aí e ficar aí. Não. Nossa, professores, tem que ver os negócios viajados do History quando fala disso. De Egito. É. Alguém quer falar aí por que que tem esse formato? Não Se o gigante fosse sentar apontado em aí, ele ia direção ficar aos com a bunda deuses? doendo por 5 Mateus, dias. Mateus, Porque é direcionado aos deuses? calma aí, um de cada vez. Porque é direcionado aos deuses? Porque é Tem umas pirâmides que... Professora, Porque é direcionado aos O que deuses. mais? eu posso falar, professora? Pode. A professora acreditava que elas podiam mudar a posição das estrelas? Deixa o Felipe falar, que ele pediu. Vai, Felipe. Não, João. João, desculpa. João Eduardo. Não sei se a minha tá muito certa, mas podia ser usada como forma de sinalização ou uma forma de túmulo de luxo para os faraós. Tem a ver com faraós, sim. Então, aí, ó. Kelps, Kefrin e Miquerinos, esses aí foram os faraós, tá? Então, cada pirâmide tem o nome do seu faraó, tá bom? E essa estrutura aí, esse formato da pirâmide, é para fazer aquela acessão, sabe? De que seria como se fosse mais fácil a alma do faraó subir ao céu. Nossa! Nem que eu tava pensando nisso. Tiago, você quer falar alguma coisa? Tiago? É que ele levantou a mão? Você quer falar alguma coisa? Não. É que eu cliquei aqui sem querer. Ah, tá bom, então. Tá tudo bem? Tá. Tá. Então, assim, gente, o que acontece? É como se fosse facilitar a alma subir ao céu. Então, por isso que ela tem esse formato aí. É tudo uma religião, é crença, é cultura, Melissa, tá? Então, por isso que tinha esse formato. E dentro delas também tinham pinturas, tá? Essas pinturas era como se fosse rezas para espantar maus espíritos, ladrões e saqueadores. Por quê? Porque aí ficavam os corpos dos faraós e das suas famílias, tá?
Então, assim, ele era enterrado aí, ele era para ele esperar, para o corpo dele ficar intacto. Lembra que ele fazia uma mumificação para o corpo ficar intacto, porque somente com o corpo intacto que eu poderia alcançar a nova vida, passar pela nova vida? Vocês lembram disso? Professora, mas se fosse assim, era mais fácil pegar uma cruz e colar assim na pirâmide. Entenderam? Então, aí o que Eles acontecia? não Dentro acreditaram em deles, curso. Melissa tá tentando dizer assim que era melhor uma antena. Deixa a professora Pronto, falar. Matheus. Pronto, Matheus. Ó, então, e dentro deles, além eu preciso que vocês desliguem o microfone. Obrigada. Então, assim, dentro dele, quando enterravam os faraós, eles eram enterrados com os seus pertences valiosos, tá? Tudo aquilo que era seu, coisas valiosas. Então, por isso que a pintura era como se fosse umas rezas para espantar os espíritos maus e também saqueadores e ladrões. Entenderam? Então, vamos lá. Elas foram feitas, as pirâmides. Já ouviu falar que dentro das pirâmides tem armadilhas? Na verdade, ela é bem, assim, até mesmo dentro delas, é bem confuso a pintura, a estrutura, para não chegar perto do corpo. Né, e dos pertences do faraó. Aí, a construção, né? Como que eles construíram? Você vê, as pirâmides, elas são bem longe. E naquele tempo, eles não tinham técnicas, nem materiais, nem máquinas, né? Para levar as pedras. Como que eles faziam? Eles carregavam. Todas as pirâmides, elas são feitas bem longe dos lugares onde tinham pedras. Elas são bem longe, construídas. Então, aí tem várias teorias, né? Como eles carregavam essas pedras. Algumas dizem que eles molhavam a areia, tá? E para carregar. Então, ficaria mais fácil para eles carregarem essas pedras. Oi, Melissa? Professora, essa história de que eles embrulhavam os corpos no papel higiênico é só... Papel higiênico, entre aspas, né? Enrolavam os corpos naquele negócio, só brinquedo? Era só brincadeira ou eles enrolavam mesmo? Não, gente, na mumificação Ele eles enrolava tinham para que poder enrolar deixar o corpo... para proteger o corpo. Melissa, de onde você tirou isso? Que era brincadeira. Ô, Matheus, ela fez uma pergunta e nós vamos Eles enrolavam para deixar o corpo intacto, Melissa. Isso. Ô, professora. E eles passavam... Porque se não tivesse aquela fita, normalmente eles iam... E eles passavam uma espécie de verniz. Por isso que quando eles acham a múmia, eles falam que a faixa está suja. Mas não tem como estar suja, porque eles eram muito protegidos. Porque eles protegiam muito os corpos. Tá? Porque eles não podiam ficar com os corpos danificados. Entendeu? Então, era a faixa. Dele é muito estranho. Tem um nome lá, tá? Que eu esqueci agora, mas realmente eles faziam. Ô, professora. A crença deles são muito estranhas. É verdade que eles tiravam as partes dentro do corpo das pessoas? Sim, lembra que nós estudamos isso na aula passada? Eles tiram com a mão pura. Ô, professora! Quê? Lembramento, lembramento. Um de cada vez. Vamos fazer assim. Quem quiser falar, vai levantar a mão e eu vou chamar. Clica aí no levantar da mãozinha aí, tá? Eu tô levantado faz meia hora. Vai, Felipe, fala. Eu já falei, agora eu posso abaixar. Jonathan. Ô, Pro, eles tiravam os órgãos de dentro do corpo deles com a mão pura ou com alguma coisa na mão? Ai, Jonathan! Eu penso, legal, né? Legal isso aí. Uma pergunta, verdade. Uma professora, questão é porque... Mas assim, eles abriam e tem, tá? Na imagem mesmo que eu passei para vocês na aula passada, mostrava no vídeo eles tirando e colocando dentro de um vaso, lembra? Não lembro, não quero lembrar.
Professora, dá uma agonia só de pensar, né? Professora, você tá tentando fazer eu vomitar até eu morrer. Isso me deu muita Pronto, calma. Professora, Peraí, é Melissa. porque tem um filme. Peraí, Melissa. Fala. Ô, professora, o Guilherme Meira tá falando palavrão no chat reservado. O Tô, Guilherme. né, Matheus? Guilherme, Oi. o que tá acontecendo? Ele que veio me chamar no chat, primeiramente, professor. Não, Ó, escuta só uma coisa. ele que eu vou começou falar. me falando, Deixa eu cala só a falar boca, uma seu coisa para idiota. vocês. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Nós não sabemos quando nós iremos voltar. Então, assim, essas aulas é aula como se fosse na sala de aula. Só que agora vocês vão ter uma avaliativa para fazer. E vocês sabem... Não, estou falando agora. Lembra que nossas aulas era mais prática? Lembra? Como nós estamos longe, quase não está dando para fazer. Então, assim, a nossa aula, eu estou avaliando tudo. O amigo chamou para conversar, não atende. Prestem atenção. Eu gostaria que vocês prestassem atenção como está a Maria, como está a Melissa, o Yudi, tá? E os restantes aí, a Marina. Gente, vamos lá, nós estamos aqui para estudar. A Nicole. Então, tá? Então, vamos lá. Maria Claras. Vou falar assim, tá, meninas? As Marias Claras. Tá? Então, vamos parar de brincadeira. Combinado? O amigo chamou aí para conversar? Não converse. Depois vocês vão ter tempo para conversar. Então, assim, daqui a pouco vai cair a nossa aula e aí eu mando de novo. Então, voltando, por quê? Se vocês ficam conversando, aí, ó, eu já ia perder o que a Melissa ia falar, nós estamos falando sobre a aula. Não é hora de conversar, é hora para falar sobre o assunto. E cada um de uma vez. Melissa. Professora, é porque eu acho que foi o Jonathan que perguntou desses órgãos. Porque tem um filme que eles viajam no tempo e falam que acontece se alguma mulher casar com um rei ou príncipe, não sei como era no Egito. Se ele morrer, eles matam ela. Sim, é Buddy Sherman. Buddy Sherman. Se ele morrer, eles É matam muito ela. doido esse filme, mano. Tá bom. Tem uma Albert Einstein. Ok, vamos lá. Voltando lá para as pirâmides. Então, assim, as pirâmides, se a gente olhar ela bem de perto, desliga os microfones, por favor. Se muta. Meu Deus. Obrigada. Ela é feita pedra sobre pedra. Ela não é risa, compacta. Ela é pedra sobre pedra. Mas como que eles conseguiram fazer isso se não usavam nem argamassa? Nem escada. Nem argamassa. Ela é feita a pedra sobre a pedra. Quem levantou a mão? Não tem nem cimento, nada. Vai, Gui. Pode falar. Dentro dela, ela é tipo, tem caminhos assim ou ela é tipo louca? Não, dentro dela tem a pintura que nós vamos falar agora. Eu vou mostrar para vocês aí, tá bom? Ela é toda pintada, tem a história do faraó, tá? Tem o alfabeto lá, as letras, né, egípcias, que nós vamos falar sobre elas, tá bom? Quem mais levantou a mão? Eu. Fala. O João. Pode falar, João. Quanto tempo durava para ser feita uma pirâmide? E aí é muito tempo, hein? Anos. Nossa, pensa, tudo à mão, né? Eu tenho outra pergunta também. Eu tenho outra pergunta. Você quer falar? Eu tenho outra pergunta. Eu quero. Os egípcios, quer dizer, os egípcios, como é que eles faziam quando tinha duas pessoas mortas e quando eles achavam que estavam no julgamento do Egito, lá da morte sobre a vida, como é que fazia para outra pessoa também participar desse julgamento, a outra morta? Eu não tem como saber. Isso aí é uma crença deles, entendeu? O João Eduardo, ele tá falando coisas tipo de João Exposed do Egito. Melissa, deixa os colegas falarem também, tá?
Rapidinho porque aí. eu quero responder a pergunta do João. Eu pesquisei e falei O que quê? demora 25 anos para construir uma pirâmide. Vai, muitos anos. Quem mais ia falar? Nossa, Rapidinho. Aqui. O João Pedro. Ao banheiro rápido. Vai, João. Então você quer me dizer realmente que assim, não tinha cimento? Eles não usaram nenhum cimento? Não. Era argila, areia mesmo, as pedras, tá? As pedras sobre pedras, sedimentar. né? Eles ficavam no Minecraft. Então, dentro delas, né? Então, as pedras, elas eram encaixadas, somente encaixadas, né? Eu preciso que vocês desliguem o microfone. Coloca no mudo. Obrigada. Então, aí dentro delas, né? Vocês sabem que cada pirâmide é de quem? De um deus. Imperador. Me dá um rei. Faraó. Do faraó. Tá? Oi. Oi. Fala pro Matheus Oi. Caldeira ligar a câmera. Ô, Matheus, pode deixar que eu tô cuidando. Quem quer falar? Quem me chamou? Ô, professora. Eu, Jonathan. Fala, Jonathan. Antigamente já existiram muitas pessoas importantes que nem o faraó, como José, que faraó ele designou ele para cuidar do alimento da terra do Egito dos 7 anos de fome. Ele também foi uma pessoa importante. Ele foi. Fala um pouquinho mais longe do fone. Ele fez o processo de mumificação com José também. Na verdade, eram os faraós que faziam, né? Isso eu não sei te falar. Processo com José, eu já não sei. Oi. Professora, Ah, você tá me escutando? eu tô. Quem é que tá falando? Então é o Renan. Pode falar, Renan. Não, Renan, não. eu só queria saber se você tá me escutando.